E o INSS vem fazendo ou vai fazer, depois de tantas questões que trouxemos aqui nessa nossa conversa com o Pedro Duran? É o que a gente vai saber agora com o presidente do Instituto, numa conversa ao vivo conosco, Gilberto Valler, já conectado aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Um prazer enorme estar aqui com telespectadores da CNN. Bem, presidente, já passa a palavra ao Pedro Duran, já que foi ele que preparou todo esse material aqui e trouxe para a gente na CNN Brasil. Por favor, Pedro. Obrigado, Carol. Bom dia, presidente. Obrigado pela conversa e pela transparência com a gente aqui na CNN. Obviamente, o senhor está há um mês aí no cargo e ainda está tomando pé do que aconteceu ao longo dos últimos anos. Mas o que a gente percebe é que esses golpes, eles vêm de muitos anos para cá e se aproveitaram de um sistema que tem muitas falhas internas, inclusive na proteção de dados do INSS e do Dataprev. O senhor já imaginava que essa comercialização de dados dos aposentados existiam? Como é que o senhor reage a essa nossa revelação e o que vai ser feito a partir de agora? Bom, Pedro, na verdade, tudo que o INSS é vítima de fraude, os nossos aposentados e pensionistas são vítimas de fraude, de crime, gera indignação, gera revolta, gera repulsa e a necessidade de uma ação imediata por parte dos órgãos, seja do INSS ou os órgãos de apuração como Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal. O que nós fizemos já de pronto? Desde a nossa chegada, os dados em massa que circulam pelo INSS, circulam pela autarquia, só podem ser acessados por 6 servidores. 6 servidores que são monitorados, que eles obrigatoriamente, ao acessar aquela maciça de dados, eles precisam informar por que está acessando aqueles dados. Esse foi o primeiro ato que a gente fez logo da entrada. A gente tirou outros acessos de outros servidores, de postos, entre outros. Tabelas que a gente precisa utilizar em grande quantidade, elas são extraídas de forma diferenciada. Por exemplo, a gente trabalha com desconto associativo. O que a gente fez? A gente não usou todos os dados do nosso segurado. A gente foi fatiando aquilo que era necessário. Ou seja, circulou para dentro do INSS, ou foi tratado informações com muito menos detalhes do que esse que você falou na sua entrevista. A gente coloca nome de segurados, aliás, nem nome, CPF e número de benefícios para poder circular a maciça com a relação com os 9.200.000 aposentados e pensionistas, trazendo uma maior tranquilidade para a gente, uma maior comodidade e uma maior garantia. Não tem por que a gente circular listagem de segurados com todos os dados cadastrais. A gente tem que utilizar a LGPD de circular ou utilizar no nosso dia a dia aquilo que é necessário para aquela função. A gente tem que, na verdade, desmembrar dados. Quanto mais a gente desmembrar dados, quanto mais a gente pulverizar os dados para que nem todos saibam de tudo, mais segurança nós temos. Ao mesmo tempo, foi determinado que a gente comece a adotar a questão da criptografia na circulação de dados, seja na transmissão, seja no seu armazenamento, que isso traz uma dificuldade a mais de acesso. Foi determinado com a ciência da sua reportagem nesse final de semana, a instauração de uma investigação, seja pela auditoria, pela corregedoria e pela nossa diretoria de governança, com prazo, inclusive, de 15 dias para a adoção de nova política de uso de dados dentro do INSS. A gente tem que fechar, a gente tem que estancar essa possibilidade. É um absurdo alguém ter uma listagem com todos os benefícios, se é isso, com todos os dados desse segurado. Eu posso garantir que eu, como presidente do INSS, se eu quiser essa listagem, eu não consigo de imediato. Essa listagem dentro do INSS hoje, ela é trancada, hoje ela é mais rígida, esse controle. E por isso a gente precisa fazer uma ampla investigação, descobrir de onde vêm eventuais vazamentos para a gente melhorar a segurança do nosso sistema dentro do INSS. E aí, presidente, essa reportagem foi produzida nos últimos dias pelo Pedro Duran, depois da operação da Polícia Federal, da CGU. Foi na semana passada, inclusive, que ele estava em contato com esses criminosos, presidente. Se eu sou uma aposentada, fui vítima desses golpistas, se eu sou uma advogada e recebo uma oferta dessas ditas agências, como proceder? Como que eu posso procurar o INSS para buscar uma ajuda, buscar um auxílio?
Perfeito. Eu vi o Pedro, inclusive, falando sobre o seu canal para receber a denúncia. Eu acho importante, a imprensa precisa nos auxiliar e muito no combate a esse tipo de crime. Isso é bom lembrar que o crime não é só aquele que extrai a informação, aquele que vende e aquele que compra, aquele que usa daquela informação. Todos ali na cadeia são criminosos, como bem destacou a OAB. Isso é uma prática ilícita, isso é uma prática abusiva, inclusive responsabilizável via lei de anticorrupção, a Lei 12846 de 2013. Então, estamos diante de crimes. E como você pode fazer a denúncia? Você pode fazer pela Central 135, pelo Meu INSS ou ainda procurando a ouvidoria do INSS. É muito importante esse elemento. Hoje, a manifestação do nosso segurado, a manifestação do nosso beneficiário quanto à prática de crimes, ela é utilizada como base, como parâmetro para a tomada das nossas decisões. A gente vai prorrogar ou não um acordo de cooperação de acordo com a quantidade de reclamação. A gente vai atuar mais incisivamente com a manifestação do nosso cidadão. Então, é importante procurar os canais oficiais do INSS também, além de procurar outros que ele entendeu mais adequados, se for imprensa, Ministério Público, polícia. O importante é ele não se calar, ele denunciar, ele não ficar quieto. Quando alguém te procura vendendo algum produto, quando alguém te procura sabendo dos seus dados, saiba, ele foi obtido por meio de crime. Você está tratando com criminosos. E criminosos nós temos que combater e não nos associar. Presidente, o senhor falou aí claramente das medidas administrativas no âmbito do INSS. A abertura de uma investigação com prazo de 15 dias, envolvendo a auditoria e a corregedoria do INSS, para que, além da investigação desses vazamentos, também sejam implementadas medidas para proteger melhor os dados dos aposentados. Mas o senhor está reforçando aqui que não é só um problema administrativo, é um problema criminal. Ou seja, há criminosos envolvidos nesse mercado clandestino de dados dos nossos aposentados e pensionistas. Em relação a isso, quais foram as medidas que o senhor tomou, que o INSS tomou? Acionaram o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal? Acionaram algum outro órgão para investigar essas denúncias que a CNN traz hoje? Acionamos já a Polícia Federal, o delegado-geral da Polícia Federal, nesse mesmo final de semana, já acionamos a Advocacia Geral da União para tentar conseguir a suspensão do funcionamento dessas instituições que vendem esses dados, essa prática criminosa. Ela tem que sair do mercado, ela tem que sair da sua página da internet, ela tem que sair dessa comercialização de maneira imediata, rápida, independentemente da responsabilização penal. Então, nós estamos atuando em uma frente ampla para a gente responsabilizar e para a gente trazer mais segurança para os nossos aposentados e pensionistas. Presidente, tem alguma principal suspeita que o INSS trabalha para o vazamento desses dados? Não tem, na verdade, a gente está primeiro procurando se esses dados vazaram do INSS. A gente não sabe a fonte efetiva de vazamento de dados, como que são obtidos, qual a fragilidade, como foi adquirida essa listagem. A gente precisa conhecer todo o trajeto. Então, a gente tem duas atuações. A gente investigar o passado desse vazamento e tratar daqui para frente. Trazer mais rigor nessa obtenção de dados dentro do INSS e essa tramitação de dados dentro do INSS, que mesmo não tendo vazado dentro do INSS, precisamos aprimorar, precisamos dar mais segurança, precisamos, na verdade, a gente trata com dados de 90 milhões de brasileiros e esses dados precisam ser protegidos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e de acordo com critérios exigidos pelo nosso segurado, exigidos de que terá confiabilidade de que aquele dado depositado num órgão público será tratado com o maior cuidado possível. Para terminar, presidente, queria trazer aqui o outro lado da empresa, Nexus Soluções. A gente cita o nome da empresa, Carol Figueiredo me ajudou a buscar o outro lado da empresa e a pessoa respondeu simplesmente: não vou perder meu tempo com quem não tem conhecimento. Essa foi a resposta da empresa, que na sua página, inclusive, fala que atende mais de 710 advogados pelo Brasil. Então, para esses que dizem que é falta de conhecimento, a gente questionar, criticar e apontar os problemas aqui em relação à comercialização de dados pessoais, sigilosos e privados dos nossos aposentados, qual que é o seu recado, presidente?
Na verdade, essa consideração que ele teve ao final é o que vai ter com o nosso segurado e pensionista. Se você contrata esse tipo de empresa, é exatamente isso que ele está fazendo. Você está, na verdade, irrigando o crime, irrigando a prática criminosa. Quanto mais você utiliza de um advogado que conseguiu seu dado de maneira irregular, mais você fomenta para que ele consiga os dados no INSS, no Detran, em outros órgãos públicos de maneira criminosa e trate seus dados com esse descaso. Então, se alguém te procurar vendendo alguma facilidade, não aceite. Isso é crime. Denuncie. E queria deixar aqui bem registrado o agradecimento, Pedro, pela sua investigação, pela sua atuação. É importante a gente passar o INSS limpo. É importante a gente passar todas as situações que possam trazer, na verdade, algum tipo de fragilidade para o nosso aposentado pensionista. E a ideia é sempre a gente melhorar o INSS. Parabéns pela reportagem, parabéns pela investigação e obrigado pelo serviço que vem fazendo a CNN junto aos nossos aposentados e pensionistas. Presidente, para encerrar, claro, eu vou só lhe perguntar aqui rapidamente se já temos um balanço sobre o atendimento presencial nas agências dos Correios, aqueles aposentados vítimas dos descontos indevidos e também se já temos algum prazo nesse momento para o ressarcimento desses aposentados e pensionistas, presidente. Só para a gente encerrar aqui rapidamente, prestação de serviço também para quem está nos acompanhando. Perfeito, Carol. Na verdade, nós fechamos na sexta-feira com cerca de 60 mil atendimentos presenciais, o que junta com os nossos 60 mil atendimentos virtuais pelo meu INSS e pela Central 135, gerando um atendimento de mais de 120 mil pessoas na última sexta-feira. Agora, os Correios estão abrindo agora, né, as suas agências, às 8 horas da manhã. A gente espera que hoje também tenha um movimento grande, mas sem tumulto, para que a gente possa fazer esse pente fino sobre as entidades associativas. Quanto a pagamento, a gente tem, na verdade, um cronograma do pagamento daquele que a instituição, porventura, venha a pagar, a guia reconheça a falha e ela entra na próxima folha de pagamento. E quanto ao ressarcimento devido ou pago pelo INSS, pago pelo governo federal, nós, em breve, colocaremos sobre o calendário desse pagamento. Posso garantir que será o mais breve possível, que não vamos virar o ano com dívida com o nosso aposentado e pensionista. Gilberto Valler, nessa conversa conosco, presidente do INSS. Mais uma vez, muito obrigada, presidente. Até uma próxima oportunidade.